Olá, meus amigos, aqui é o professor Thiago Medeiros, eu digitando aqui mais uma vez. Tá chegando o Enem. Eu sei, tá chegando tanto para vocês quanto pra gente também. Inclusive, nós professores, a gente faz Enem todo ano, né? Se o nosso aluno vai lá, a gente vai junto. Bom, e a primeira vez, é o primeiro ano de 2019, é o primeiro ano que eu vou abordar essa técnica de estudo. Estudar por questões. Isso funciona? Funciona, mas eu vou falar melhor daqui a pouquinho. Bom, Tiagão, dá para estudar assim por questões? Dá, cara. Eu vou te garantir que dá. Mas, como toda forma de estudo, ela carece de algumas precauções. Quando vai chegando esse momento, né, vai chegando assim 2, 3 meses antes da realização da prova, vai por mim. É muito mais interessante você começar a fazer provas antigas do que pegar simulados aleatórios para fazer. O INEP, ele gasta uma grana para elaborar as questões passam por um vasto processo de experimentação. Inclusive, a gente tem aqui um vídeo falando sobre isso. É muito provável que o seu simulado escolar não tenha passado por esse vasto processo de experimentação das questões. Ah, professor, mas eu faço cursinho. Tudo bem. Também é muito provável que os seus professores de cursinho, que certamente são professores muito empenhados, mas eles não conseguem montar a mesma estrutura de execução de questões do próprio Enem. O que é que o simulado do cursinho normalmente faz? Ele pega as questões do Enem, coloca elas em uma nova ordem e te entrega para fazer. Que é uma coisa muito boa, porque você está tendo ali uma experiência com questões genuínas do INEP, que são apresentadas para a gente através do Exame Nacional do Ensino Médio. Porém, é muito interessante que ao estudar por questões, você aprenda exatamente o que é uma questão do Enem, do que ela é feita. Parece até coisa do Globo Repórter, né? O que são, o que eles comem, de onde eles vêm. Veja hoje, no Tinta Nanquim. Bom, existe uma descrição clássica, né, das questões do Enem, onde nos diz que a questão ela é composta de um texto base, que normalmente é aquele material que a questão te entrega para a reflexão da questão, e os distratores. Os distratores são as opções, as alternativas. Pode parecer que não é grande coisa, mas eu, Thiago Medeiros, entendo que a questão ela é composta de 3 itens. O texto base, os distratores, mas o comando, tá? Que é o enunciado da questão, que é o que a questão quer de você. É muito interessante que se você está se propondo a estudar por questões, leia inicialmente o enunciado. Isso mesmo. Eu sei que durante toda a sua vida você deve ter passado ali por um tempo de começar a ler a questão pelo que vem primeiro. Então você começa lendo o texto, ou você começa vendo o gráfico, ou você começa vendo a charge. Se atém inicialmente ao enunciado. Por quê? Porque quando você está se atendo ao enunciado, ao você partir para o texto base, ou em algumas bibliografias é chamado de texto gerador, você já vai com um olhar mais afiado, mais focado naquilo que a questão quer. O seu processo de leitura ele já vai mais induzido ao que a questão está pedindo. Isso aumenta a sua chance de acerto em menos tempo. Importante deixar claro que você vai ter em média entre 2 a 3 minutos em cada questão da prova, porque no dia que tiver a redação você vai ganhar somente mais 30 minutos. Faça as contas. Você pegue o período de prova que você tem e divida pelo número de questões. Sendo bem específico, vai dar 2,66 minutos por cada questão. Então é muito importante que você já faça uma leitura já focada no que a questão está te pedindo. Você economiza tempo e aumenta a sua chance de acerto. Um ponto importante a deixar claro é que fazer questões do Enem, fazer questões anteriores, tá? Ainda nessa zona de preparação, é diferente de você fazer um simulado. Fazer o simulado é muito legal porque você vai ter uma experiência com ritual de prova. Mas se você está em sua casa, se você está se propondo a realizar questões do Enem, entenda que você pode passar um pouco mais de tempo com ela, porque ao você ler os textos básicos, você vai puxar ali as setinhas dos termos que você não conhece, dos termos que ainda não foram abraçados pela sua rotina de estudo, e você vai buscar por eles em outro momento. Então assim, não acho que ao fazer as questões das provas anteriores, você vai ter que ficar somente 3 minutos. Não, você ainda está na sua casa, você ainda está estudando para isso. Deixe para ter esse fluxo mais intenso, mais rápido, quando você estiver fazendo os simulados e sobretudo lá no dia da prova. Bom, vamos aqui agora para o meu notebook para fazer uma análise das questões, tá? As questões estão aparecendo aí já no seu vídeo, tá? Mais uma vez eu estou dizendo que as questões são compostas de 3 etapas. A gente tem na parte superior o texto base ou texto gerador, temos aí no meio um enunciado e temos embaixo os distratores, que são as alternativas. Bom, nessa primeira questão nós temos o enunciado onde diz: a razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi o, entre parênteses, A. Bom, a gente já sabe o que a questão quer. Agora a gente vai passar para ler o texto base. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus.
Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Bom, o texto base trata de uma mudança, né, de uma repulsa na política de imigração. O texto base ele fala de um momento onde a imigração de pessoas de origem semita era mal vista aqui no nosso país, afastando muitos judeus do Brasil. Tá? Então, nos distratores nós temos as alternativas, a letra A, B, C, D e E, que é a que nos interessa, pois a alternativa E fala da simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Essa é a alternativa correta. O ano que o texto base traz é 1935, ou seja, já houve a grande ascensão do regime nazista na Alemanha, e era um regime muito antissemita, ou seja, tem total concordância com a nossa alternativa, que é a alternativa E. Por isso que é muito importante que nós leamos o enunciado depois que nós passemos para ali o texto base ou o texto gerador, porque a nossa leitura já fica mais sistemática, já fica mais fechada, já fica mais afiada para o que a gente quer. Vamos passar para mais uma questão também do Enem 2016, tá? Essa questão já está aparecendo aí no seu vídeo. A gente também tem os 3 elementos da questão. Na parte superior, o texto base. No meio temos aí o enunciado. E na parte de baixo nós temos os distratores. O enunciado da questão, que é a primeira coisa que a gente tem que ler, vem dizendo: a experiência a que se refere o historiador Políbio nesse texto escrito no século II a.C. é a... Pronto, a gente já sabe que o texto vai trazer uma experiência histórica. Tá? Então a gente já tem um pouco mais de visão sobre isso. E a gente já sabe que a gente vai ter que fazer uma análise do texto, ou a conhecida interpretação de texto. Vamos agora para o texto base. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado aos espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Bom, a gente já está vendo aí que o texto realmente ele é um texto um pouco truncado, né? Ele tem uma estrutura textual diferente dos textos contemporâneos, tá? Então essa dificuldade na leitura é muito normal, mas ela consegue ser ultrapassada com um pouquinho de treino. A gente também tem dizendo aí já, a gente já consegue entender que o texto base fala de um processo de conquista que se tornou uma missão para os romanos. Né? Realmente o texto base fala de um processo em que os romanos estão dominando o mundo, inclusive o texto até valoriza isso. Então, dentre as alternativas que estão aí, que você está vendo aí no seu vídeo agora, a que mais nos interessa é a alternativa C, que fala da concretização do desígnio imperialista, porque o texto está falando de um processo de conquista. Se você for analisar a letra A, por exemplo, fala da ampliação do contingente de camponeses livres. O texto não fala exatamente disso. Eu posso até entender que a ampliação do contingente de camponeses é um efeito colateral dos processos de conquista, mas não é disso que o texto está falando. Na letra B fala da consolidação do poder das falanges hóplitas. Os guerreiros hóplitas, eram guerreiros ali ainda da Grécia Antiga que tiveram muito contato com os romanos. Tá? Mas também o texto não está falando da ampliação, da consolidação do poder desses guerreiros. A alternativa D fala da adoção do monoteísmo cristão. Também não temos nenhuma citação, nenhuma referência a isso no texto. E na letra E fala da libertação do domínio etrusco. Bom, a libertação do domínio etrusco aconteceu ali no final da monarquia romana, Inclusive, é esse processo que dá origem à iniciação da República Romana. E não é sobre isso que o texto está falando. O texto vem falando sobre um processo de conquista, um processo de ampliação territorial, que é o que está descrito aí na alternativa C. Concretização do desígnio imperialista. Agora que você já consegue ler o enunciado, ler o texto base e partir para as alternativas, eu acho que a sua chance de acertar questões aumenta. Mais uma vez dizendo, esse método ele se aplica muito fortemente às questões de ciências humanas. Eu sou professor de história, não vou aqui me arvorar a falar sobre as provas de ciências naturais nem de ciências exatas. A minha chance de erro aumenta. Ao ler a questão, aí na sua casa, ainda no seu processo de preparação, puxa uma setinha, diga de que assunto que ela está tratando, porque aí você vai acionar mais uma vez a sua gavetinha cerebral
correta para a busca de informações. Eu espero que a partir de agora você comece cada vez mais a realizar provas antigas, para se acostumar com a linguagem, com a forma como as questões são projetadas. Funciona! Bom, sobre o seu Thiago Medeiros, professor de História, apresentador desse canal fantástico. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o like, deixa aqui o joinha. Se não for inscrito, se inscreve aqui no canal. E compartilha esse vídeo em um sinal de amor e carinho, como eu por essa camisa do Chapolin e como eu tenho por você que está aqui me assistindo agora. Tinta Nanquim, estúdio com produtividade. Tchau, tchau!